A pila. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se mutuamente seduzido. E o que é que o ambiente de sedução mútua permitiu, João Miguel Tavares? Isto é especial sexo. Mas esta história é uma história bastante triste que se passou em Gaia, numa discoteca em Gaia. O caso veio agora à baila por causa de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto que considerou sem especial gravidade uma cena de abuso sexual comprovada sobre uma jovem por parte de 2 funcionários de uma discoteca de Gaia. Certo. E, quer dizer, há aqui 3 planos distintos e eu vou tentar dizê-los por ordem, que é sempre uma ambição minha, que é quando eu digo dizer 3 coisas, conseguir mesmo dizer 3 coisas. Porque geralmente esqueço-me sempre a meio. O Ângelo Correia, has de reparar, ele diz sempre: olha, eu vou-lhe. Isto é por 17 ordens de razões. Primeira, e chega à terceira e acabou-se. É uma velha estratégia retórica. Bom, a primeira tem a ver com o Tribunal da Relação do Porto. Não é? E o Tribunal da Relação do bem Porto conhecido. Começa a ter um histórico que é preocupante. Não é? Mas Nós ainda há pouco tempo falámos. Pela história propriamente dita. Já te estragou. Já me estás a estragar a ordem dos Não, vamos alterar a ordem dos fatores, está bem? O caso aqui é que a jovem estava incapaz de resistir, como diz o acórdão. Ou seja, tinha bebido um pouco demais e o tribunal conclui, a partir daí, que se tratou de um caso em que a ilicitude não é elevada. Exatamente. Como é que encara esta conclusão? É porque há vários níveis de choque. E daí eu vou voltar a insistir nas minhas 3 razões. A primeira razão é Tribunal da Relação do Porto, a famosa sentença da Moca com pregos também foi desvalorizada porque a senhora era adúltera e, portanto, quem pratica adultério põe-se a jeito. Também houve, se bem se recordam, um psiquiatra que foi acusado de uma senhora de a ter violado uma mulher grávida no seu consultório e que acabou absolvido e depois foi condenado no Supremo, mas acabou absolvido na relação com o argumento de que, basicamente, ele não lhe tinha dado com força suficiente para ser considerado violação. Portanto, estamos a falar de um nível de barbaridade muito grande. E esta sentença é mais uma que vem acrescentar já esse currículo que não é bonito. O segundo problema tem a ver com a lei, e por isso é que isto é importante para aqui, porque também muita gente diz como é que é possível que ele é uma violação evidente. E é uma violação evidente. Claro, mas o problema é que a lei portuguesa enquanto tem o artigo 164 que fala de violação, e que entretanto até foi alterado em 2015, e pode-se entender que este caso poderia ser entendido como violação ao abrigo dessa alteração de 2015, mas a verdade é que continua a haver o artigo seguinte, que é o 165, que fala do abuso sexual para pessoa incapaz de resistência. E, de facto, é muito difícil olhar para aquele artigo 165 e não concluir que este caso encaixa na perfeição ali. Qual é que é o problema? O problema é a lei, aquele artigo 165 é absurdo porque chega a este ponto. É que se nós adormecermos alguém e o violarmos, se nós adormecermos alguém e tivermos uma relação de cópula com ela, é violação. Se essa pessoa estiver a dormir e nós tivermos uma relação de cópula, é abuso sexual. Portanto, se nós a adormecermos, violação. Se estiver a dormir, poxa jeito. E parece que é assim. E neste caso, quando qualquer pessoa que ouça aquela descrição, é absolutamente chocante. Aquilo tem que ser considerado violação à luz da lei. Agora, os juízes da relação jurídico de tipificar como Exatamente. Abuso sexual ou violação. Vem a argumentação do acórdão. A argumentação do acórdão diz, por exemplo, que mantém a pena suspensa para os agressores por não ter havido, neste caso, danos físicos. Exato, e isso é inacreditável. Ou seja, não bateram na rapariga. Utilizam vários argumentos. Bom, as pessoas, é bom também perceber que aqueles 2 homens foram condenados. Foram condenados a 4 anos e meio. E 4 anos e meio. O problema é a pena suspensa. Sim. A pena suspensa, atualmente pela lei portuguesa, com menos de 5 anos a pena pode ser suspensa. E os juízes utilizam vários argumentos, alguns das quais até a gente pode dizer que se os mandarmos para a prisão, isso não facilita nada a sua reinserção, as pessoas estão bem colocadas na sociedade, coitadinhas, vão para a prisão. Mas isso, evidentemente, diante de um caso daqueles, as pessoas... Ninguém compreende uma coisa daquelas. Ninguém compreende uma coisa daquelas. E isto, ainda por cima, foi assinado por uma relatora que é mulher e o outro relator é o presidente da Associação Sindical dos Juízes.
quando se junta uma coisa à outra, percebe-se que de facto existe um problema muito grave de cultura em relação daquilo que é o tratamento de abusos sexuais e violação nos tribunais portugueses. E isto é importante ser dito, e é importante até ser dito por nós, porque nós muitas vezes estamos a criticar o outro lado, que é uma espécie de opção em que, hoje em dia, nos Estados Unidos, precisa-se primeiro de assinar um papel em 35 linhas e ir ao notário antes de poder dar uma queca. Olha, isso também isso também não pode ser, ok? Não pode ser. Tentemos não cair naquele extremo, não é? Parece que de repente toda a gente é inimputável e os próprios homens estão colocados numa posição em que parece que são quase sempre agressores sexuais em potência, não é? Mas isso é uma coisa, que há exageros por esse lado, mas por outro lado, e depois parece que ainda há estes acórdãos cavernícolas na justiça portuguesa e que se calhar um meio caminho era bom. Pedro Mexia, que neste caso o problema está na decisão judicial ou na própria lei, como o João Miguel Tavares estava, de certa forma, a fazer entender? Eu digo que está nas duas coisas, não é? Eu acho que... Mas a lei é um problema. Frequentemente está digamos assim, nos comentários que os juízes fazem nas sentenças. O caso da moca de pregos é chocante em si mesma a decisão, mas também é chocante aquela sugestão em que ele diz muita sorte tem ela de não viver num país islâmico, não é? Ele não diz isto textualmente, mas fica claramente noutras sociedades as adúlteras não se safam assim. Portanto, isto fica sugerido. Isto é chocante e, portanto, há muitos juízes que escrevem sentenças ou acórdãos fazendo considerações absolutamente extemporâneas e disparatadas. No caso deste... Nós falámos já aqui de um caso parecido, que foi aquele caso do La Manada, em Espanha, sobre esta coexistência destes dois crimes que não são iguais e com uma certa noção que as pessoas têm, uma noção empírica, que não é preciso ter estudado direito, de que uma pessoa que tem relações sexuais sem o seu consentimento é violada. Isto é uma coisa mais ou menos que todos nós conseguimos definir uma violação como isso. Se A tem sexo com B e B não consentiu, foi violado ou foi violada. O que acontece aqui é que há os tais 2 artigos que o João Miguel falou, mas também, como o João Miguel disse, também há os 2 números do 164, nomeadamente esse segundo que foi introduzido para que não se... Porque há aquela ideia, a ideia clássica é a violação com violência, é a violação com o desconhecido num beco com violência. Não é? Essa é uma espécie de... Só que muitas das violações são feitas por conhecidos, sem violência no sentido de deixar nódoas negras, etc. E, portanto, esse artigo número 2 vem dizer que não é preciso violência no sentido físico, no sentido dos danos visíveis, acho que é... Sim, danos físicos. Sim, dos danos físicos. E quando nós vemos uma pessoa alcoolizada, inconsciente, etc., parece que é mais fácil adequar o artigo certo àquela situação que empiricamente nós reconhecemos como uma violação. Portanto, eu acho que o problema não está na lei, mas a solução pode estar na lei. E depois foi também estranho ver, do ponto de vista corporativo, a Associação dos Juízes, que ainda por cima devia estar um bocadinho inibida de comentar este caso particular, dizer que não, esta sentença está escrita numa linguagem muito clara, por exemplo, diz a autor. Está, para mal de quem assinou. Mas não é esse o problema que está em causa. Parece-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira, que estejamos outra vez a falar do Tribunal da Relação do Porto? Sim, eu lembro-me... Há aqui uma sucessão de casos. Quando foi, exatamente, é esse o meu ponto, porque quando foi a história da senhora agredida pelo marido e pelo amante, que se juntaram para agredir com uma moca de pregos, a Ministra da Justiça disse: "Ei, calma, não é um caso que faz o sistema." E eu, na altura, arriscando um dos mais graves crimes do mundo moderno, que é o mansplaining, discordei da Ministra, dizendo que, de facto, um caso não faz o sistema, mas o certo é que casos como este são muito frequentes, são demasiado frequentes. E agora volta a haver um.
Este caso está todo cheio disto. Não há hipótese nenhuma. Isto é uma senhora que está inconsciente na casa de banho de uma discoteca e dois homens, um a seguir ao outro, violam a senhora. Funcionários da discoteca. Sim. Né? Portanto, Pessoas que tinham a obrigação de a voar senhora com está... Não há dúvida nenhuma de que isto é uma violação. E até há dúvidas se não foram eles, inconsciente. porque tiveram-lhe a oferecer shots e tudo Sim, isso. sim. Portanto, até nisso, até na inconsciência há responsabilidade. A senhora está inconsciente. Coisas que os juízes dizem. Não houve violência. Quer dizer, uma violação, por regra, Sim. aquilo é violento, não é? Violência, A senhora, aqui, o que eles querem dizer é, eles não, quer dizer, não há, como o Pedro dizia, não há nódoas negras. Por acaso até houve, até algumas nódoas negras. A senhora está inconsciente. E, portanto, eu gosto muito de violação sem violência. É um conceito, para mim, é uma violação meiga, se calhar. E depois, outras coisas que dizem, ilicitude. A ilicitude não é elevada. E pelos vistos, a gente percebe, isto são dois homens que, à vez, violam uma mulher que está inconsciente e, pelos vistos, não vão passar um dia na cadeia. Nem um dia. Tiveram a prisão preventiva, mas... E, portanto, eles dizem que a ilicitude não é elevada. E ainda, o que eu gosto mais era um ambiente de sedução mútua. Eu recordo, a senhora está inconsciente. Inconsciente. Este juiz, às vezes, eu ponho-me a fantasiar com... Às vezes os juízes são levados a visitar, têm de ir visitar, fazer trabalho de... Por causa de um julgamento, têm de ir ver in loco o que é que aconteceu. Eu imagino este juiz a dizer: olá, tal é uma senhora com sedução mútua para mim. E haver um tipo que diz: não, Sr. Juiz, isto é uma morgue, aquela senhora está falecida. A senhora está morta, sabe? Não, mas eu sei o que é que ela quer. Olha, a senhora está ali. Há aqui uma sedução mútua. Eu sinto cá dentro, eu sei o que é. Quer dizer, para ele ver sedução mútua num caso em que uma das partes está inconsciente, quer dizer, eu acho, o que eu proponho, e isso eu não vejo ninguém propor, mas eu gosto de fazer também propostas que possam melhorar, é que um destes juízes, sem violência, seja alvo de uma colonoscopia com um cato. Uma colonoscopia com um cato. Darem-lhe uma epidural primeiro, que é para não haver violência nenhuma. E depois a gente conversa na semana seguinte. Fica a ideia e saltamos já para os decretos com o Ricardo Araújo Pereira a decretar arte. Sim, Aliás, é adequado até porque estamos no fólio. Sim. Eu faço esse decreto porque esta semana morreu uma grande artista portuguesa chamada